Agora eu gostaria de pedir para vocês toda a atenção, máxima atenção de vocês, para que vocês entendam que Deus falar com vocês. A história é extensa, irmãos, e eu quero abreviar ela para que a gente não fique muito na história e acabe matando o tempo, né? A Bíblia diz que depois que Sara morreu, Isaac, filho único de Abraão e Sara, na velhice, né? Ficou muito triste. E porque ele ficou muito triste, o pai de Abraão percebeu a tristeza do filho. Aleluia, Jesus. Então ele chamou o seu servo, o seu mordomo, Eleazar, né? Glória a Deus. Fez que Eleazar dobrasse os joelhos e jurasse diante do Senhor que iria até Mesopotâmia, Padan, e buscasse uma jovem Aleluia. da família de Abraão, né? Para casar-se com Isaac, para que Isaac estivesse consolado a respeito da perca da mãe. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz então que Eleazar foi, no caminho Eleazar fez um voto com Deus, pedindo que o Senhor aprovasse a ida dele. Aleluia. A primeira jovem, quando ele chegou lá na cidade, no lugar onde eles tiravam água para as ovelhas, ali ele falou com Deus. A primeira jovem que ia aparecer, e essa eu pedindo água para ela der água não somente para mim, mas para todos os camelos, que eram um monte, parece uns 10 mais ou menos. Essa seja a jovem parente do meu Senhor Abraão, e que essa seja a escolhida como esposa do meu Senhor Isaac. Isaac, irmãos, era como um príncipe, herdeiro de Abraão. Aleluia. E Abraão era um patriarca riquíssimo. Glória A a Deus. Bíblia diz que acontece o encontro entre Eleazar Glória a Deus. e a jovem. A jovem corre para casa, anuncia a família, recebe ele, e enfim, ela consente em viajar, a encontrar-se com o seu parente, o seu futuro esposo, Isaac. Aleluia. Nós nos encontramos no texto onde Isaac faz uma coisa que poucos rapazes fazem, né? Ele saiu ao campo para orar a Deus. Ele já sabia que o pai estava aprontando, né? Certeza estava pedindo a bênção dele. Senhor, talvez, Senhor, eu tenho que ser alta, baixa, enfim, né? Jesus me dá vitória. Não era Jesus, que Jesus não estava na época, não. Mas era Deus. Enfim, depois que orou, que ele sai ali, né? Ele levanta os olhos e vê os camelos vindo. O coração bate forte, né, irmãos? Tudo bem. Rebeca também vê Isaac. Aleluia. Pergunta lá no céu: o que é aquele varão que vem caminhando ao nosso encontro pelo campo? Diz: ó, este é o meu Senhor Isaac. Ela se cobre. Enfim, irmãos, acontece o encontro, eles casam-se, e daí para frente você conhece a história, que eles são muito abençoados por Deus, e nasce deles ali já no início Jacó e Esaú. Enfim, mas eu escolhi esse texto para dizer para vocês que casamento, ele é algo divino, irmãos. Nasceu nos céus, é dos céus, é a mentalidade de Deus. Aleluia. O início de tudo é um casamento. 1
primeiro casamento que nós conhecemos na Bíblia, Adão e Eva. E o fim de tudo, um outro casamento, né? A igreja e o cordeiro. Então você percebe que é um negócio que está em evidência na Bíblia. Amados irmãos, esse texto me chama muita atenção, porque ele é uma simbologia do arrebatamento da igreja. Tá bom? Quando nós voltamos a tratar um pouquinho de assuntos assim, mais particulares, mas isso eu tenho que falar, não posso deixar de falar isso. Se você olhar para esse texto e olhar para a pessoa de Abraão como sendo a pessoa de Deus, e você olhar para Isaac como sendo a pessoa de Jesus Cristo, e você olhar para a pessoa de Eliáser como sendo a pessoa do Espírito Santo, você vai perceber um trabalhar da Trindade aí, e o esforço do Espírito Santo para convencer a noiva a encontrar-se com o Cristo nos ares. Você consegue entender isso? Mas sim, Abraão fala assim para Deus, fala para o Espírito Santo, vai e busca a igreja. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá até os ares, não descerá aqui, ele está em meio caminho. A Bíblia diz que Isaac estava no meio do caminho esperando a esposa. O Senhor Jesus vai esperar a igreja no meio do caminho. Aleluia! Né? Amados irmãos, partindo do princípio que Deus aprova o casamento, partindo do princípio que Deus gosta do casamento, que Deus, né, uma coisa que chama muita atenção de Deus, quero dizer para vocês que Satanás, pelo contrário, odeia o casamento. Satanás, ele é oposto a Deus. E é exatamente por isso que o homem e a mulher sofrem com o casamento. Irmãos, não existe um casamento sem a igreja. Existe. Pode ser a mais santinha da igreja, mas tu briga com teu esposo em casa, que eu sei. Né? O irmão também pode ser uma abençoada de Deus. Para a igreja, mas para a esposa não. E eu vim pregar para vocês aqui nesta noite. Nós somos servos de Deus. E porque nós somos servos de Deus, fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Não é assim? Quem concorda, diga glória a Deus. E uma das vontades de Deus é que o teu casamento permaneça. E você, na qualidade de servo de Deus, serva de Deus, tem que lutar por isto, por todas as suas forças. Sabemos, tem que fazer o possível e o impossível. Aí entra vários detalhes, né? Tipo levar café na cama e outras coisas mais, amém? Quantos de vocês dizem glória a Deus? Tem que fazer o impossível. Tem pessoas, irmãos, que eles não sabem levar o casamento. O casamento, ele é bom, né? O primeiro mês, né? Tudo que ele fala está certíssimo, perfeito, né? Tudo que ela fala, você ela monta o sofá para lá, beleza, ficou lindo demais, divino, né? Mas depois do primeiro mês, irmãos, tudo o que ele faz está errado. E tudo o que ela faz não serve, né? Irmãos sabem do que eu estou falando. Parece que o homem ele vira a pior pessoa da face da terra. O vizinho lindo, maravilhoso, que deu um sofá na semana passada para a vizinha, né? Geladeira nova para ela. E ele faz 2 anos que não compra nada para ela, né? Embora não conheça, né? O orçamento familiar, mas ela despreza isso. Então, logicamente ele tem que se esforçar. Ele tem que se esforçar sim. Para agradar a esposa e dar tudo que ela quer. Mas ela também tem que se esforçar em entendê-lo. Amém? Irmãos,
casamentos de hoje são diferentes dos de antigamente. Não quer dizer que eu seja antigo, não, irmãos. Calma lá. Eu analiso as coisas de vez em quando. Presta atenção. Por que os nossos avós ainda são casados, hein? Glória a Deus. Os nossos pais ainda são casados. E os nossos amigos já tiveram 10 casamentos. Tem um colega que trabalha comigo, ele falou assim: olha, meu filho, falando pra mim, né? Eu separei hoje da minha esposa e hoje mesmo estava casado de novo. Eu falei, porque hoje é assim. A sociedade ensina assim. Né? Deu certo, pula pra outra, meu filho, não é assim? Como dizem por ele, troca ela de 40 por 2 de 20, né? E assim por diante. Queridos irmãos, você tem que se esforçar. Você tem que ouvir mais ele, irmã. E você tem que ouvir mais ela, meu irmão. Você tem que tentar entendê-la. E você tem que tentar entendê-lo. Aleluia! Não começássemos assim, se você, irmã, começar a olhar, você vai perceber que a maioria das pelejas dentro de casa são sem nexo, sem significância alguma, são pura bobeira. Tem casamentos e nós estamos sendo separados, estão sendo destruídos por Satanás, que odeia o casamento, porque ele sabe que é plano de Deus, porque Deus sempre teve um plano para a família. No Gênesis, Deus tinha um plano para a família. Deus queria dar àquela família ali, que nós lemos, Isaac e Rebeca, a Canaã, né? Que deles nasceram Jacó, e de Jacó 12 príncipes, patriarcas. Daí Deus forma a nação de Israel e daí a Canaã prometida. E da tua família Deus também tem um plano. Aleluia! Todos os casais, irmãos, eles meio que criam os filhos na igreja, né? Os filhos chegam aos 10 anos, 12 anos, daqui a pouco eles se separam. A primeira coisa que eles fazem é dormir mais na igreja. E os filhos nunca mais voltam também. Quem ganhou nessa história? Quem odeia o casamento? Ganhou o pai, a mãe e os filhos. Preste atenção. Antes de você levantar a voz para o seu esposo, irmã, antes de você levantar a voz para o seu esposo, para a sua esposa, irmão, analise primeiro. Tem pessoas que ele quer resolver os assuntos em hora errada. Tem irmãs que o marido está cansado do serviço, chega no portão, ela vai encontrar com ele, né? Esse mês você vai tentar para mim aquela cama nova. Esse mês não passa, né? Você vai ter que trocar de carro, você vai ter que, né? Enfim, irmã, eu digo em casa, minha esposa não entende, né? Chego arrebentado do serviço, ela quer que eu troque lâmpada, quer que eu mexa no registro. Ela quer que eu, né? Tô falando isso porque ela não está aqui hoje, tá bom? Senão não falava, senão eu apanhava de novo, amém? Irmãos! E tem irmãos que não entendem isso. Deixa o coitado descansar um pouquinho, deixa ele dormir lá uma meia horinha lá. Depois você fala mais com jeitinho, tá bom? Aleluia! E os irmãos também, irmãos, tem que compreender a esposa que você tem. Segundo um estudo, irmãos, uma mulher ela tem condições de falar 6.000 palavras assim, sem parar, né? E o homem tem exatamente a capacidade de falar metade que ela. É uma coisa que você tem que entender, irmãos, que mulher fala mesmo. Então você tem que sentar lá e deixar ela falar à vontade, né? Até só tem um probleminha, irmãos. O povo coitado já falou tudo no serviço, irmãos. Trabalhando ela, ficou o dia inteiro presa de casa, se segurando, esperando exatamente a hora que vai chegar. E é exatamente a hora que não quer ouvir nada. Mas, irmãos, se segure, irmãos, que você, a bênção é sua, né? Irmãos, tem pessoas que
ele já chega mandando a mulher calar a boca. Fica quieto, né, interrogando, porque ó, o dia hoje. E você ficou o dia inteiro sem fazer nada de casa. É porque você nunca lavou uma louça, né? Nunca limpou uma casa, nunca foi pro tanque, nunca passou uma roupa, nunca dobrou uma roupa. Irmão, é complicado, irmãos. Só que a vida de ambos é complicado. E Deus colocou eles juntos para se autoajudar, né? Se ajudar. Se você ajudar o seu esposo, você ajudar a sua esposa, a vida de vocês vai ser uma bênção. Sabe como? Um não quer, dois não brigam, irmãos. E eu estava falando isso na igreja, alguns estudos que nós fizemos na nossa igreja, com os obreiros, com os irmãos. Que a gente vê muito na igreja, aquela contendinha, né? A gente vê nas igrejas, no geral, irmãos que não falam um com o outro, porque se você for ver a história, foi uma discussão que eles tiveram na porta da igreja. E porque um levantou a voz com o outro. E dentro de casa é a mesma coisa. Se a tua esposa falar alto, fala um pouquinho baixo com ela, baixa o tom, ela vai baixar também, tá bom? E assim você também, irmã. Se ele grita com você, fala assim, meu queridinho, calma lá, né? Ou entra no assunto, mas ela de forma suave. Você vai ver que, quando você for ver, vocês estão falando, estão resolvendo as coisas. Existe coisas, irmãos, têm que ser tratadas. Tem esposo que ama, não fala com a sua esposa. Assim que tem que tratar, sentar e conversar, não fazem isso. Tem que ser feito, irmão. Tem que ser feito, tudo tem que ser. Se você quer respeito, irmão, respeite a sua esposa. Se você quer respeito, irmã, respeite seu esposo. Ouça a opinião dele. Nunca diga assim, não. Você está totalmente errado. Não. Você procura analisar. Não, vamos conversar, vamos ver se existe uma outra. Você tem que ter a forma de você falar para que você não venha brigar. Para que o teu casamento perdure. Porque eu sei que talvez você esteja olhando para o que eu estou falando, pensando que isso é pura bobagem. Mas a vida dentro de casa, ela funciona da seguinte maneira. Cada dia, cada palavra é como as pessoas dizem, né? É como a água vai batendo, né? Até que ela fura a pedra, né? Tem até um ditado que diz: água mole e pedra dura no bate até que fura, que eles dizem. E é isso que acontece com esse casamento. Tem irmãos que eles simplesmente cansam. Tem irmãs que simplesmente elas cansam de serem reprovadas pelo marido. E tem homens que cansam de ser reprovados pela esposa. Ele é excelente no trabalho. Ele está lá, né? Contado com um dos melhores. Até na igreja, os irmãos consideram como ele sendo uma bênção, mas porém dentro de casa ele é um zero à esquerda para a esposa, e a esposa diz isso na lata para ele. Pensa. Você sabia que se você encontrar um inimigo seu na rua, ele pode xingar você de tudo, pode falar um monte de coisa para você, não vai ferir tanto quanto a palavra da pessoa que você ama. Sabia? A palavra da pessoa que você ama machuca, dói, marca, e vai indo, vai minando, até que um dia ele não aguenta mais, até que um dia ela não aguenta mais, ele vai embora, ela vai embora. Quem buscou? Você. Então você tem que aprender que a vida a dois não é fácil. São duas personalidades totalmente diferentes. São duas famílias criadas com educações totalmente diferentes. E que você tem que entender. Às vezes um é mais forte, um compreende mais, outro compreende menos. Mas cabe a você, como homem de Deus, você como mulher de Deus, analisar estas coisas e cuidar daquilo que Deus cuida, que é o casamento. Então tem pessoas que até fora, você vê eles em maldade, é coisa linda, né? Na igreja, são até tratáveis, doces um pouco, né? Mas dentro de casa eles vivem em peleja. Eu sei que tem pessoas assim aqui. Tudo entre um casal deve ser acertado. Até a educação dos filhos, uma das coisas
também envolve bastante. Se eles não forem maduros, são os filhos. Mas a mãe quer educar, o pai não deixa. Enfim, às vezes a mãe mima, o pai não, e gera atritos. E você tem que agir como uma mulher de Deus. Você tem que agir como um homem de Deus, sabendo que Satanás quer destruir o teu lar, quer destruir a tua família, quer destruir os teus filhos. Quantas pessoas que dizem para o esposo, se não tá bom, tem um monte por aí. Não sabem que aquilo machuca, aquilo dói. Quantos irmãos que falam isso para a irmã? Não fala isso não, tá bom? O que você não quer ouvir, não fale. Guarda o teu coração. Procura consertar com palavras boas. Procura sentar e conversar de forma mansa, doce, para que o teu lar seja uma bênção. A Bíblia fala assim para nós, irmãos, que nós devemos buscar a paz e segui-la. Não somente na igreja, não somente na sociedade, mas dentro de casa. Tem pessoas que a vontade dele nem ir para casa mais, já fica no trabalho. Tem pessoas que entram numa porta e já pensam em sair pela outra porta, porque não aguenta mais olhar para o rosto da sua esposa, porque não aguenta mais olhar para o rosto do seu esposo, mas porque foi coisinhas que ele buscou, que ela buscou, e depois do teu casamento que pode melhorar. Sabia? Aleluia! O homem que está do seu lado, irmã, foi Deus que escolheu, e para você é a melhor pessoa do mundo. Da mesma forma, tem que dizer para os irmãos, a mulher que está do seu lado, irmão, foi Deus que colocou do seu lado, e é a melhor mulher do mundo. É a única que entende você. Foi Deus que escolheu ela. Irmãos, falando com os irmãos, se você sair no portão, você vê que tem inúmeras mulheres, né? Mas nenhuma substitui a esposa que você tem. Só a esposa sua estará com você quando você estiver doente. Só a esposa sua é que aguenta você, na verdade, né? Da mesma forma, você, irmã, só a esposa que você tem. Foi Deus que escolheu, foi Deus que colocou ele, então trate ele com amor e com carinho, mesmo quando ele estiver nervoso e queira quebrar tudo, deixa ele quebrar a vontade lá, uma hora ele se acalma. Daí você vai conversar com ele. Esse negócio que eu quebro um prato, você quebra outro, não dá certo, irmãos, por favor. O negócio de acabar quebrando a casa inteira e não vai resolver nada. Temos crentes, irmãos, que a sua vida é uma peleja e ele pode fazer alguma coisinha para melhorar. Você pode fazer alguma coisinha, faça alguma coisa para melhorar. Tem irmãs que sabem que o esposo gosta de comer no domingo, por exemplo, mas ela não faz, né? Só porque ontem, deixa isso para lá, tá bom? Né? Tem esposo que não leva a esposa na casa da sogra, né? Não sei por que a mulher gosta de passar o dia inteiro na casa da mãe, né? Você tem que entender, irmã, por favor. Faça alguma coisinha, melhore o teu casamento. Se esforce. Ah, mas isso não é coisa para homem de Deus. Não. Ei, irmão. Você tem que entender um pouquinho mais a palavra de Deus. Esse negócio de machismo, irmão, isso é coisa lá do mundo. Ok? Nós que servimos a Deus, não, eu não vou me humilhar para minha esposa. Tem irmãs que dizem, eu não vou me rebaixar para ele, não. Ele queria pedir perdão, né? Não é assim, irmãs e irmãos. Não é assim. Que nós aprendemos do Senhor. A Bíblia diz que a mulher deve amar o esposo. E o esposo deve reverenciar sua mulher. Respeitá-la, né? Aleluia! E uma casa abençoada, um lar abençoado, já falei para vocês outra vez que estive aqui, ela é percebida. Sabia? Se eu for na tua casa, eu sentar no seu sofá e começar a conversar com você, eu sei se dentro da tua casa existe paz ou não. E se você for na minha casa, você também sabe. Não sei, parece que o ambiente é suave, é agradável. Porque existe conversa, existe harmonia, é percebido. Você sabe
Sabe, o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é a sua casa. É onde você procura para descansar, não é? É o teu lugar de sossego, é o teu lugar de descanso, vamos dizer assim, é a sua casa. Você deve ir para a igreja, nós costumamos dizer, né? Espiritualmente falando, que lugar maravilhoso você está aqui na casa de Deus, mas você não está vindo na hora que acaba o culto, é porque você quer ir para a sua casa. Tem outro lugar para ir? Mas não, você só está pensando na tua casa. E alguns mais além, estão dormindo já. Mas tudo bem, presta atenção. Pensa você, se a tua casa for aquilo que as pessoas dizem por aí. Tem pessoas que falam, irmão, minha casa é um inferno. Meu Deus, né? Então busque paz dentro da tua casa. Aleluia! Você acha que uma pessoa que discute com a esposa antes de vir para a igreja, como que é o culto para essa pessoa? Pensa o culto de um irmão que antes de sair de casa, né? Ele ameaçou de morte a esposa, por exemplo, que tem, né? Irmãos, é um culto onde Deus não vai abençoar ele. É um culto onde Deus não vai abençoar ele. Então, escute, se esforce e faça alguma coisa. Eu não sei o que, mas você sabe, né? Você conhece seu esposo. Você não conhece a sua esposa. Tem irmãos que anos não dão um presentinho para a esposa, né? E tem irmãos que anos não dão um presentinho para a esposa, embora seja na conta dele. Na casa conversa muito isso. Diz, trouxe para você. Bonito, maravilhoso. Quem vai pagar? Você, né? Não, tudo bem. O que vale é o carinho. Está entendendo? Se esforça. Tem irmãos que há tempo não saem com a esposa na casa da sogra, né? Passear, né? Almoçar no restaurante, enfim. Faça isso, você não está perdendo absolutamente nada, você está ganhando. Aleluia! Os casais jovens. Inclusive, eu estou com dois casais na igreja. E estamos enfrentando uma luta com esses casais, porque, irmãos sabem tudo aquilo que você não fala. Filhos do lado, né? Você divide aos filhos, né? 3 para um, 3 para outro, 5 para um, 5 para outro. E enfim, dividem a casa, vendem o carro, tem uns que vão a 0. Tem uns que 20 anos depois você vai conversar com o irmão, olha o seguinte, eu tive um casamento, eu tinha uma mulher de verdade, eu tinha um homem de verdade, que trabalhava, que dava tudo que eu queria, mesmo não podendo, ele fazia para mim. Mas, esse mais aí, irmãos, então, faça alguma coisinha, tá bom? Faz alguma coisinha. Mas, irmão, minha esposa está bem de idade, não pensa nessas coisas, não. Mas pare de machucá-la, pare de humilhá-la, pare de ferir ela. Isso o Senhor vai requerer de você também, irmão. E você, irmão, pare de machucar o seu esposo, pare de ferir ele por nada. Trate ele, quando ele fizer alguma coisinha lá na tua casa, mas não fique meia boca, né, como as pessoas dizem, elogie ele. Só, que bom, ficou lindo, maravilhoso, parabéns e tal. Ele precisa disso. Tem pessoas que ouvem boca de pessoas de fora, né? E tem pessoas que não fazem com a esposa, mas daí estão andando na rua e olha que bonito, hein? Que fundo fez aqui, olha, pô, bem caprichadinho, né? Que vontade de esganar ela, quando eu faço lá em casa, né? Se você diz que não presta. Está entendendo? Então, pelo amor de Deus, irmão, dá uma moral, pode coitado, irmão, dá uma moralzinha para ela. Irmãos, vamos parar, estamos longe demais já, né? Quando vocês dizem glória a Deus, acompanhe a história deles. Abraão, Isaac e Jacó, para você ver o que você aprende em relação ao casamento. Os 3 oraram pela esposa. Os 3, que Jacó teve mais 4, né? Jacó teve Raquel, e Raquel deu Bila, escrava para ele. Teve Leia, e Leia deu Zilpa, escrava. 4 mulheres, mas ele amava Raquel. Ele orou por ela, para que Deus abrisse
cabeça magre dela, porque ela era estéril. Se você vê, Abraão orou pela esposa, Isaac orou pela esposa, Jacó orou pela esposa. Você tem orado pela tua esposa, irmão? Tem que orar. Jesus, muda esta mulher, Senhor. Faz alguma coisa, meu Deus, que eu não aguento mais. Mas ore! Faz alguma coisa, irmãs. Tem que orar pelo esposo também, né? Para que a vida de vocês seja uma bênção. Vocês têm tudo para ser abençoados. Não adianta estar aqui com esse Pai Santo, não. Não adianta sair de mão dada da igreja, tem que sair de abraçado, né? Na verdade, quer apertar contra a porta, se ele pudesse, né? Mas, irmão, por favor, irmãos. Aleluia, Jesus. Seja sincero. Para fazer o amor seja não fingido. Você tem que ter paz na tua casa. Olha, pode falar uma coisa para vocês que é importante. Casais novos podem acontecer pelo muito sofrimento. Tem pessoas que dizem que o amor ele aguenta, suporta. Cuidado com isso daí. Porque tem pessoas que não amam mais. Tem pessoas que só vivem junto por causa dos filhos. Tem pessoas que estão juntos porque eles construíram uma big casa, imagine agora, hein? Tem pessoas que só vivem junto por causa da igreja. Imagina se eu separo dele, o que os irmãos vão falar, hein? É hora de você dobrar os joelhos e falar: Senhor, que o meu coração seja dela, que o coração dela seja meu. E Deus vai aprovar. E ninguém vai aprovar na pessoa. Está entendendo? Se você tem o coração dele, para você Deus vai dar. Lembra daquilo que eu falei de início? Deus vai dar, sabia? E pode, né? Satanás pode colocar a mesmo diante dele, enfim, não vai ganhar de você não, minha irmã, porque o coração dele é seu. Glória a Deus. Da mesma forma, os irmãos, o coração dela é seu e ninguém supera você, meu irmão, tá entendendo? Por quê? Porque você pediu para o Senhor que você serve. Amém? Palmas e glória.